os acessórios. Desculpe aí se está achando o vídeo muito longo, mas é porque, como eu já disse, é um vídeo com conteúdo. Estamos ficando aquela mesmice de WhatsApp, né? Para quem curte conteúdo mesmo. Já curtiu aí? Por favor, valeu! Reforço de quadro, cara. Então, vamos falar desse problema da Tenere 250, né? Isso é um dos cânceres da Tenere. Ele pesou a mais na moto 1,2 kg, custou R$161. Ele é o da Chapam, mas tem de vários outros aí. As Tenere de 2016 para cá recebeu um reforço a mais no quadro, que é isso que eu estou mostrando aí. Até então eu desconheço uma quebra de quadro de motos desses modelos novos, igual essa minha aqui. Mas das modelos antigos, sim, eu tenho visto demais. É 1,2 kg a mais na moto que pesa, mas pode ser um auxílio a mais aí para mim, qualquer coisa para meu reforço aí já ajuda muito, né, cara? Pô, tem até umas pessoas que elas vão mais além, elas enfiam uma barra de 8 mm de ferro de construção dentro desse buraquinho, nesse quadro aí, cara. Que coisa mais louca, né? Mas é aquele negócio, né, cara? Nós brasileiros, nós somos engenheiro bruto, né? Nato. Não sei te falar do resultado, não posso afirmar se isso presta ou não, tá? Mas tá lá, né? Existe esse fato aí. O baú laterais que é Jeep, com o suporte, o reforço, os parafusos, tudo somou 11 kg a mais. É o maior peso de acessório que eu coloquei aí, né? Tudo deu R$1.007. O suporte é o PL2125, que é o modelo novo. Da Tenere antiga é o PL318, né? E se você reparar, o próprio suporte ele serve como reforço de quadro, porque ele liga aqui a estrutura da moto aqui, né? Segura lá atrás na traseira da moto. Quanto aos baús laterais, esse é o modelo E22N. Por que eu escolhi esse e não o E21N ou então aquele grandão lateral, né? Bom, é o seguinte, o grandão tá descartado, né, cara? Pela questão de peso e arresto de ar que vai muito grande, não rola, né? É um material de melhor acabamento com relação ao E21N e depois que ele tem um design melhor, tanto para arresto de ar, ele dá uma aerodinâmica um pouquinho melhor que o outro lá, né? Porém, o E21N ele tem uma vantagem com relação a esse. Se a moto cair ou tombar, o E21N ele é um material de plástico mais mole, ele absorve melhor o impacto, ele dobra ali e tal, depois você volta. Enquanto esse aqui pode quebrar, não tão facilmente, mas pode, né? Baú traseiro, sim, vamos ao caso do baú traseiro. Um Give E47N, ele é um pouco mais espaçoso que o E45, ele é um monoloque, eu não quis colocar o monoquis, os monoquis são muito mais pesados, mais volume, peso você distribui para frente da moto lá. Baú traseiro com a base, os puxadores, os parafusos, os reforços, tudo somou na moto 4,530 kg, custou R$236, porque eu recomprei ele do meu irmão aí, né? O problema maior da moto em questão é com certeza a parte traseira. A maioria do pessoal usa o próprio bagageiro da moto para fixar o baú direto nele. Apesar que tem uma opção de você comprar uma chapa de quase 10 toneladas a mais, que fica inviável, eu não entendo isso, porque que eles fazem uns trem tão pesado que já inviabiliza o peso de você carregar, né? Ultrapassando o limite. Então ele recomenda você colocar essa base grossa ali, depois colocar a base em cima dessa outra base de ferro que eles recomendam, e depois o baú em cima de tudo, né? Não entendo por que isso. Falando sério? Ih, rapaz. Tem duas opções aqui. Você usar as furações originais do bagageiro para instalar a base do baú. Você usando a fixação original do bagageiro, o baú vai ficar muito lá atrás, cara. Eu achei esse aí para mim um erro de projeto. Não tem como, tipo assim, 50% do baú, se você reparar nessa foto de quem tá colocando aí, por exemplo, olha como é que o baú ficou lá na ponta do bagageiro, um pêndulo lá atrás que vai quebrar essa partinha prata aqui, com certeza, né? Eu cheguei a minha base bem para frente, tanto que encostou até no banco aqui, empurrou o banco um pouco para frente, mas como eu não carrego garupa, só mala ali, então não vai ser o caso de me atrapalhar, né? Outra coisa que eu fiz de reforço, cara, eu coloquei um reforço a mais aqui, ligando o baú lateral da Give aqui, que é fixado lá no canto lá embaixo do quadro, e fixei ele na base da moto, não no baú, porque essa moto, ela precisa, por mais que ela se andando, o baú fica fazendo assim, né, forçando muito o quadro e o bagageiro da moto. Agora ele passou a fazer menos assim, ó. Me passa uma confiança a mais para me viajar, né? Se quiser colocar até mais peso aqui, ó, a moto parou de ficar fazendo aquele, né,
no off-road, então isso ajuda pra caramba. É claro que não pode ser uma coisa que eu não quis soldar para ficar totalmente 100% fixo, porque a moto em vibração, ela precisa fazer uma pequena vibração sim. Isso aqui serve como amortecedor e não tirar totalmente, né, essa vibração, senão você fode a estrutura da moto, pô, também. Num impacto maior, querer puxar a base, empurrar a base para cima num solavanco, ela não vai. Isso aqui vai ajudar a segurar, né? Bacana, né? Uma outra coisa que deve ser falado com relação ao reforço do baú, eu sempre fiz nos meus baús o seguinte: eu furo o baú atravessando com a furadeira de fora a fora, pegando a base, o trem da moto, tudinho, e um buraco só, e atravesso um parafuso com uma arruela grande lá dentro do baú e uma arruela grande aqui embaixo, e coloco borboleta, arruela de pressão, tudo, né? E fixo bastante. Porque eu não confio nesses trinco original que vem aqui. Apesar que é Give, né? Uma marca italiana. Eu já vi casos de soltar, tá? Inclusive a do meu irmão já soltou, passou num buraco e o trem soltou mesmo e foi lá pra frente. E isso aqui ajuda a segurar o baú na base e não força muito aqui com o tempo, né? Algumas pessoas exageram nisso aqui. Eu não vejo necessidade de você colocar uma chapa de 10 kg lá dentro, uma chapa de 10 kg aqui embaixo, né? Simplesmente para fazer o mesmo efeito. É desnecessário. Isso aqui é apenas uma ajuda a mais para esse trinco aqui, ó. Lembre que a gente tem que economizar peso nessa moto, principalmente na traseira. Ainda sobre o baú, uma outra dica que eu dou é evitar aquelas grelhas de 1 tonelada que os caras compram para colocar em cima do baú, né? Eu substituí essa grelha, que é muito pesada, por esses puxadores aqui, ó. Você compra em loja de marceneiro, casa de puxadores, entendeu? Faz o mesmo serviço, é muito mais barato e muito mais leve. O pessoal às vezes não acha que eu carrego muita bagagem, essas coisas, então eu nem carrego muita bagagem. Tem gente que carrega muito mais bagagem que eu, é óbvio, né? Mas isso é uma questão de distribuir o peso com relação na moto, né? Por exemplo, o Paulo aqui tá carregando quase a mesma bagagem que eu, mas adivinha, tá tudo dentro do baú. Paulo, é muito peso em cima do bagageiro, mas nem por isso vai ficar quebrando também, né? Às vezes ele tava me falando que já quebrou 2 suportes dele, mas com esses da Give aqui ele não tem tido esse problema. Quer dizer, é muito exagero do pessoal falar que vai quebrar porque tem excesso de peso. Nem sempre é assim, né, cara? É verdade. Um outro acessório que eu recomendo vocês colocarem na moto é esse acelerador automático aqui, cara. Não é uma gambiarrinha que o povo inventou aqui. Isso aqui ajuda muito na estrada. Você coloca aqui, ó, empurrou com o dedo, ela mantém a aceleração, né? Para você não cansar a mão ali numa longa viagem, num momento de segurança que a estrada pode te oferecer, você pode dar uma descansada na mão enquanto usa isso aqui, né? A bolsa de tanque da Give, que é o modelo ST602 de 4 litros, mais a flange BF05, que é para Tenerê, com o conteúdo que eu levei em consideração, que eu carrego muita coisa aqui dentro, ela pesou a mais na moto 2 kg e me custou R$760. Cara, isso aqui pode parecer caro, mas bicho, é uma eficiência tão grande essa bolsa. Eu me pergunto, por que até hoje eu não tive uma bolsa dessa na vida, cara? É muito prático, é muito útil, ela ajuda muito, principalmente você distribuir o peso da moto ali, né? Trazer os pesos lá de trás e colocar mais no centro da moto. Ajudou bastante, viu? Bom, mas vamos aos resultados, que é o que interessa, né? Todos esses acessórios que a gente falou aí, pesou nada mais, nada menos na moto do que 180 quilos a mais. Não, meu amigo, relaxa, tô brincando. Foi só 31 quilos a mais na moto, cara. Eu também fiquei bobo com isso. Falei, mas 31 quilos só, esse tanto de coisa, só pesou 31 quilos a mais na moto, né, cara? Que coisa mais louca. Por isso que é bom fazer o que eu fiz, porque aí eu sei exatamente o que eu tô carregando, quanto que eu tô carregando, né? Pra não ir ficar dando pitaco na moto dos outros e falar que essa moto vai quebrar, que essa moto não carrega nada, que o motor é fraco, não vai subir o voo. Não, relaxa, velho, não é assim não. Você viu que, ó, 31 quilos. Creio que eu economizei uns 10 quilos de acessórios, selecionando os acessórios melhores e mais leves, né, para essa moto aí. Todos esses acessórios me custou nada mais nada menos que R$4.732. Sim, cara, muito barato. Eu achei barato pelo seguinte, é o preço de um baú de uma moto premium, por exemplo. Então, nem se compara, né? Com o baú de uma moto premium, você equipa toda uma Tenerê 250, né? Tá, é uma comparação meio esdrúxula lá, não é de se comparar, mas é só pra gente ter uma noçãozinha assim.
é uma coisa que vale a pena você guardar um dinheirinho, investir um dinheirinho e equipar sua motinha para ela ficar com estética melhor, ficar mais bonita e os acessórios que vai te auxiliar em alguma coisa aí, né? Inclusive os pessoal até brinca nos fóruns e todos concordam que eu acho interessante. A Tenere é uma das poucas motos do mundo que quanto mais acessório você enfia nela, mais ela fica top, mais ela fica legal, mais gostosa, mais linda, mais bonita, né? Mais Big 3, tá louco? E eu concordo com isso aí. Acabou? Não, não acabou. Como eu falei, a Tenere é uma motinha que ela tem uma gleba de acessórios muito grande, cara. Você tem inúmeros acessórios que você pode instalar na moto. Eu penso em, antes de sair da minha expedição, eu vou mudar os aros, vou mudar o raio e vou mudar também a câmara de ar, tudo com um reforço maior. Ainda vou estudar isso aí, né? Bom, complementando a parte dos acessórios que eu pesei aí, né? Eu fui mais além, como um bom neurótico que eu sou, né? Resolvi pesar toda a minha bagagem que eu carrego. Às vezes o pessoal vê nas fotos de felicidade dos outros aí, aquele monte de bagagem na moto, os caras começam a atacar violência em cima, né, mano? Prostrar a sua arrogância ali, eu não sei pra que isso. Essa moto vai quebrar, essa moto não foi feita pra isso, essa moto não vai subir, vai fundir o motor, que não sei o que, não sabe viajar, não sabe carregar bagagem. Bicho, não é assim. Eu tenho visto muita discussão séria que acaba em briga, em rixa, em discórdia. Por causa dessas arrogâncias que as pessoas não sabem se comportar no lado da irmandade, né? Do bom senso ali. Primeira coisa, bagagem, a gente não dá pitaco em bagagem dos outros não. Bagagem é uma coisa pessoal. Eu tenho amigo conhecido que ele tem doença, ele carrega balão de oxigênio, fralda geriátrica. Eu acho isso muito desnecessário e cria aquele motociclismo chato. Eu falo mais sobre isso só no final da série desses vídeos aí. Eu resolvi pesar todas aquelas que eu carrego para a expedição América do Sul, que é mais coisa um pouco, não é muita coisa, mas soma, né? E eu tenho que levar em consideração essas bagagens. Eu também me surpreendi com o resultado, eu achava que era muita coisa e não é. Às vezes bagagem é volume e não peso. Tem que saber diferenciar isso aí, né? Levando em consideração que o fabricante recomenda carregar 160 kg na moto, o que eu fiz? Dos 31 kg que a gente já somou dos acessórios, eu coloquei mais 19 kg de equipamento, galão de gasolina que eu considerei cheio, que não tá aqui, o meu kit cozinha também, que não tá aqui, que eu carrego para camp, né? Pequenininho, compacto, e outras bobeirinhas a mais que eu carrego aí. Depois eu somo mais 13,5 kg de capa de chuva, a mala de viagem que eu carrego com a roupa, meu conjunto da Alpinistar de cordura, a bota, a meia, tudo eu estou considerando. Depois eu somo mais 2,5 kg de água e comida que eu carrego para o campo. Claro que você não vai carregar isso o tempo todo. Mais 2 kg de bobagem a mais que aparece no decorrer de uma viagem longa, que às vezes você compra um vinho na estrada para levar para casa, ou coisinha assim, né? Pasmem, deu só 68 kg, mano. Cara, eu me surpreendi, quer dizer, é uma pessoa mediana, uma mulher ali na garupa. É como se você comprasse a moto originalzinha de fábrica e só carregasse uma garupa ali, não colocasse um acessório na moto nem nada. Somando os 67 kg que eu peso, a moto tá com 135 kg, cara. Não é muita coisa, eu esperava bem mais do que isso, e não é. Levando em consideração os 160 kg que o fabricante recomenda, tá me sobrando 24 kg, 25 kg, 24 kg de peso aí a mais que eu posso colocar. Nunca que eu vou conseguir colocar 25 kg a mais aqui, mesmo com os reforços que eu coloquei e tal, né, que acaba se tornando desnecessário, mas eu gosto de fazer uma coisa bem feitinha para não... Outra coisa que deve ser falado é que a bagagem ela deve ser distribuída uniformemente na moto. Você não vai concentrar toda a bagagem aqui dentro do baú traseiro, gente, se a gente só coloca coisas leves. Volume, igual eu falo. O peso você distribui no baú, lá, entendeu? Vai distribuir na moto. Capa de chuva você pode carregar aqui, água também. Aqui na bolsa de tanque você pode pôr um peso a mais que você não coloca ali. O meu baú tá leve lá atrás. Uma outra coisa, o fabricante recomenda 7 kg de peso para o bagageiro no baú traseiro. Levando em consideração o baú, que é 4,5 kg, me sobra pouca coisa para carregar aqui dentro. Por isso que eu tenho que carregar volume. Tem gente que carrega argamassa aqui dentro, maluco, e vai por mim, não quebra. Não sei como, mas há outros casos quebra, né? Depende do local que você anda, do jeito que você anda, né? Consegui atingir meus objetivos. Nem precisava dos reforços, né? Mas deixa lá, já tá lá. Usina do Rochedo, legal, né? Então, equipou a moto e periquitou a moto, virou penteadeira de puta. Agora vamos pegar a estrada, certo?
errado. Vamos falar de um assunto que tá fedendo nos fóruns aí, né? Que é a legalização dos acessórios perante o Detran. Vamos deixar esse assunto pro próximo capítulo, porque esse já ficou muito grande, né, Laísa? Bate aqui. É, muito grande. Eu preciso de um companheiro. Ui! Valeu, galera!